O economista Raul Veloso abriu o ciclo de painéis do Fórum Piauí Brasil. O tema abordado tem desafiado governantes em todo o país. O equacionamento da Previdência Pública é o principal gargalo para o equilíbrio das contas nos municípios, estados e na União. Raul Veloso debateu o tema com o economista Felipe Mendes. A minha sensação, não só piauiense, mas de brasileiro, é de pessimismo. E aí fazendo um pouco a explicação que o pessimista é o sujeito que faz o possível para as coisas melhorarem, ao contrário do derrotista que quer que as coisas piorem. Não se trata aqui de pessimista, o sujeito que quer que as coisas melhorem. E o secretário de Fazenda do Estado, Rafael Fonteles. O Estado do Piauí, professor Amoroso, ele vai gastar esse ano, no total, 1 bilhão e 700 milhões de reais com a folha de aposentados e pensionistas, de nativos e pensionistas. E o que se arrecada a contribuição dos servidores, ou seja, aquilo que os próprios servidores contribuem para a aposentadoria, para o regime próprio, dá em torno de 250 milhões. Quando eu boto a contribuição patronal, essa quem paga é o Estado, portanto, quem paga é o contribuinte, dá 450 milhões. Quando eu somo, eu tenho apenas 700 milhões de uma conta de 1 bilhão e 700. Então, veja bem, ele colocou de forma bastante clara que alguns pontos da ideia que ele tem trazido a gente já está fazendo. Então, talvez por isso que ele colocou que a gente está no caminho adequado e também pelo fato da situação do estado do Piauí estar ainda numa situação mais confortável do que a maioria dos estados, principalmente aqueles que já colapsaram. Então, quando ele vê isso, é óbvio que ele coloca que a situação do Piauí ela é melhor. Mas não é uma situação, é boa, uma situação difícil, por isso que nós temos colocado, inclusive, medidas duras, né? Impopulares, inclusive, porque a situação ela é complicada aqui para nós também. Mas, como ele bem frisou, temos feito o dever de casa e estamos em situação mais confortável do que a maioria dos estados da federação. O senhor fez uma análise da situação da Previdência Pública. Onde está o gargalo para que essa situação seja superada, já que é a maior despesa em todas as instâncias do poder público? Não, a dificuldade é que para você equacionar a Previdência, tem de criar um fundo de pensão, conseguir recursos mediante a destinação de ativos, recebíveis, imóveis, ações de empresas públicas, que vão se juntar às contribuições do empregador e dos servidores para equacionar, digamos, em 70 anos, fazendo com que a despesa se iguale à receita e, no final, o seu passivo atuarial seja eliminado. É o maior gargalo das contas públicas? Sim, hoje é o maior gargalo, porque os governadores, os prefeitos, os dirigentes em geral, eles têm de bancar essa despesa que nenhum dos segmentos cativos do orçamento quer bancar, e ele tem uma massa de recursos muito limitada para isso. Daí a gente tem de retirar e buscar outras fontes que possam viabilizar seu pagamento. No aspecto macroeconômico, o país sinaliza para a superação da crise? Sim, e nós estamos, nesse exato momento, começando a fazer com que a economia retorne à sua normalidade. Isso aí é algo que está acontecendo de uma maneira espontânea atualmente. E mais adiante nós temos de pensar num futuro mais longo, como que o país vai poder crescer a taxas mais elevadas que a mera recuperação da recessão tende a indicar. O segundo painel abordou os rumos do agronegócio no país e no estado. O agrônomo André Pessoa, diretor da Agroconsult, revelou números importantes da produção agropecuária brasileira, responsável por 23% do produto interno bruto nacional, 45% das exportações e 35% dos empregos formais gerados no país. André Pessoa inclui o Piauí
no cenário do agronegócio brasileiro. O agronegócio tem sido, ao longo dos últimos anos, né, a atividade que consegue ter ganhos de produtividade. E os ganhos de produtividade é que tem permitido resultados positivos recorrentes e permitem, com isso, o reinvestimento na atividade, principalmente usando tecnologia para gerar nova produtividade, né? Então, como fica o Piauí nesse contexto? O Piauí tem feito isso de vez em quando com alguma dificuldade em relação ao clima, mas o modelo é o mesmo, é um investimento em tecnologia que aumenta a produtividade, gera resultados e esses resultados são reinvestidos na expansão da atividade e geram todos esses impactos socioeconômicos positivos no entorno da produção agrícola. Agregação de valor via agroindustrialização. A agregação de valor através da indústria, ela vem depois que a produção está estabelecida num volume bastante razoável que gere a segurança para que o investimento, por exemplo, em produção de carne ou no beneficiamento de algodão, né, seja feito a partir daqueles produtos básicos que são gerados na agricultura. Então o caminho do Estado é aumentar a produção, ser eficiente nessa produção, reduzir os custos de transação, que são aqueles custos indiretos que acontecem ligados a uma atividade econômica, para que depois seja possível atrair os investimentos que geram a industrialização e a agregação de valor. O economista Cláudio Porto encerrou o Fórum Piauí Brasil com a palestra sobre os desafios da gestão pública e dos agentes privados na evolução do Piauí. Sem uma gestão pública de boa qualidade, capaz de produzir e entregar as obras e os serviços essenciais à população, a gente não pode pensar em desenvolvimento. O motor do desenvolvimento são os agentes privados, são os empresários, são os negócios privados, isso aí não tem dúvida quanto a isso, mas sem um governo eficiente é impossível alcançar um bom nível de desenvolvimento. E quando eu falo governo eficiente, eu me refiro ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Tem que trabalhar junto com os agentes privados, porque assim a gente consegue acelerar a construção da prosperidade e melhorar a qualidade de vida de todos. Como o senhor vê, em termos de perspectiva, este segmento público como protagonista desse processo? Olha, eu penso assim, pelo que eu vi, inclusive aqui no Piauí, o que está vendo é o seguinte, a crise, que é muito grande dentro da área pública, ela está gerando uma saudável convergência de opiniões e uma saudável pressão para que os governos sejam mais eficientes. Então você tem que fazer diferente, e fazer diferente significa concentrar o governo no essencial, fazer uma operação desapega para tirar um bocado de coisa que não tem valor para a sociedade e um outro ponto muito importante, aumentar a produtividade também na área pública. Tem muito que pode se ganhar nesse campo. É o debate sobre o papel da gestão pública, como é que a senhora avalia a situação do Piauí nesse processo? Olha, a gestão do Piauí, ela é uma gestão que realmente tem se modernizado, tem buscado cada vez mais o princípio da eficiência, tem buscado cada vez uma máquina menor, mais leve e com um custeio menor, né? Nós temos que manter nesse passo. O Partido Progressista entende que esse é o caminho que o Estado tem que tomar. É ser um Estado cada vez mais leve, com uma máquina pública cada vez mais enxuta e cada vez mais incentivando e criando oportunidades para os setores empresariais, para os empreendedores, para os nossos agricultores, enfim, para esses investidores que veem no Piauí uma terra de oportunidades.